bem-vindo aqui à Estação das Letras, ao Instituto Estação das Letras. E essa é uma janela literária assim, muito especial para mim. Ela vai tratar de um poeta assim, do meu coração, que é o Murilo Mendes. É um poeta maravilhoso, que eu acho que nunca é tão bem trabalhado e tratado, e dependendo, né? Na verdade, nem depende, né? Ele vai caindo no esquecimento, né? Eu acho que uma das funções assim das janelas literárias e do próprio instituto e tal é trazer, né, esses grandes autores, né, e que a gente possa trazê-los à luz e tal, e fazer com que as pessoas lembrem e que as novas gerações conheçam, né? Eu acho que é um propósito do Instituto. E, então, estou muito feliz porque a gente conseguiu aqui um leitor maravilhoso, que se chama César Cardoso. Olha, maravilhoso e Cardoso, eu rimei, né? César é poeta, principalmente poeta, meu querido amigo de 40 anos, nem sei quantos anos, né, César? Por aí. Colega de universidade, poeta desde lá, e ele é também ficcionista, ensaísta, autor de literatura infantil, trabalha com roteiros em televisão, né? Enfim, é um multiartista, o César, mas ele é principalmente, nesse dia em que nós vamos tratar do Murilo Mendes, ele é principalmente um leitor maravilhoso. E é esse leitor que eu trouxe para vocês para tratar de um autor também maravilhoso, que é o Murilo Mendes. Eu vou passar a palavra para ele, que todos estão esperando. Tá, César? Fica aí, então, agora é com você. Tá certo. Boa noite para todos. Meu nome é César Cardoso, vou falar aqui do nosso querido Murilo Mendes. Preparei, fiz uma seleção de poemas dele que eu vou ler fazendo alguns breves comentários. O principal mesmo é a poesia dele. Eu chamei essa reunião de Murilo Mendes e o estado de bagunça transcendente. Viva eu que inauguro no mundo o estado de bagunça transcendente. Este verso do poema Mapa, do primeiro livro de poesias de Murilo Mendes, é um verdadeiro mapa para a sua poesia. Mapa. Me colaram no tempo, me puseram uma alma viva e um corpo desconjuntado. Estou limitado ao norte pelos sentidos, ao sul pelo medo, a leste pelo apóstolo São Paulo, a oeste pela minha educação. Me vejo numa nebulosa rodando, sou um fluido. Depois chego à consciência da terra, ando como os outros, me pregam numa cruz, numa única vida. Colégio. Indignado, me chamam pelo número, detesto a hierarquia. Me puseram o rótulo de homem. Vou rindo, vou andando aos solavancos, danço, rio e choro. Estou aqui, estou ali, desarticulado. Gosto de todos, não gosto de ninguém. Batalho com os espíritos do ar. Alguém da terra me faz sinais. Não sei mais o que é o bem nem o mal. Minha cabeça voou acima da Bahia. Estou suspenso, angustiado, tonto de vidas, de cheiros, de movimentos, de pensamentos. Não acredito em nenhuma técnica. Estou com os meus antepassados, me balanço em arenas espanholas. E é por isso que saio às vezes para a rua, combatendo personagens imaginários. Depois, estou com meus tios doidos, às gargalhadas, na fazenda do interior, olhando os girassóis do jardim. Estou do outro lado do mundo, daqui a 100 anos, levantando populações. Me desespero, porque não posso... Balada da Live. Duas meninas muito bonitas. Deixa eu ver a imagem. Essa é a balada da Live. Deixa eu ver as meninas. Duas meninas foram vistas. Obrigado.
Estou do outro lado do mundo, daqui a 100 anos, levantando populações. Me desespero porque não posso estar presente a todos os atos da vida. Onde esconder minha cara? O mundo samba na minha cabeça. Triângulos, estrelas, noite, mulheres andando, presságios brotando no ar. Diversos pesos e movimentos me chamam a atenção. O mundo vai mudar a cara. A morte revelará o verdadeiro sentido das coisas. Vivam os... Opa, peraí, me perdi. Andarei no ar, estarei em todos os nascimentos, em todas as agonias. Me aninharei nos recantos do corpo da noiva, na cabeça dos artistas doentes, dos revolucionários. Tudo transparecerá. Vulcões de ódio, explosões de amor, outras caras aparecerão na terra, e o vento que vem da eternidade suspenderá os passos. Dançarei na luz dos relâmpagos, beijarei 7 mulheres, vibrarei nos canjerês do mar, abraçarei as almas no ar, me insinuarei nos 4 cantos do mundo. Almas desesperadas, eu vos amo. Almas insatisfeitas, ardentes. Detesto os que se tapeiam, os que brincam de cabra cega com a vida, os homens práticos. Viva São Francisco e vários suicidas e amantes suicidas. Os soldados que perderam a batalha, as mães bem mães, as fêmeas bem fêmeas, os doidos bem doidos. Vivam os transfigurados, ou porque eram perfeitos, ou porque jejuavam muito. Viva eu, que inauguro no mundo o estado de bagunça transcendente. Sou a presa do homem que fui há 20 anos passados, dos amores raros que tive. Vida de planos ardentes, desertos vibrando sob os dedos do amor, tudo é ritmo no cérebro do poeta. Não me inscrevo em nenhuma teoria. Estou no ar, na alma dos criminosos, dos amantes desesperados, no meu quarto modesto da praia de Botafogo, no pensamento dos homens que movem o mundo, nem triste, nem alegre. Chama com 2 olhos andando, sempre em transformação. Que beleza, né? Ele passa limpo a si mesmo, a arte, a poesia e o mundo. Mineiro de Juiz de Fora, Murilo Mendes nasceu em 1901 e morreu em Lisboa em 1975. Em 1920, vem morar no Rio de Janeiro. Aqui se liga ao movimento modernista e publica poemas na Revista Verde e na Revista de Antropofagia. Murilo vai estar ligado ao trajeto mais ousado do modernismo. Sua poesia se inicia coloquial, antissentimental, debochando de nossa história e anunciando o século XX. Ele usa o humor para parodiar e reconstruir a tradição poética brasileira, como em, por exemplo, Canção do Exílio. Minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturamos de Veneza. Os poetas da minha terra são pretos que vivem em torres de ametista. Os sargentos do exército são monistas, cubistas. Os filósofos são polacos vendendo a prestações. A gente não pode dormir com os oradores e os pernilongos. Os sururus em família têm por testemunha a Gioconda. Eu morro sufocado em terra estrangeira. Nossas flores são mais bonitas, nossas frutas mais gostosas, mas custam 100.000 réis a dúzia. Ah, quem me dera chupar uma carambola de verdade e ouvir um sabiá com certidão de idade. Vejam agora uma outra paródia de um texto fundador do Brasil, a Carta de Pero Vaz de Caminha. Esse poema faz parte do livro História do Brasil, onde Murilo, com o humor típico dos primeiros modernistas, reescreve nossa história. Carta de Pero Vaz. A terra é muito graciosa, tão fértil eu nunca vi.
A gente vai passear, no chão espeta um canito, dia seguinte nasce bengala de castão de oiro. Tem goiabas, melancias, banana que nem chuchu. Quanto aos bichos, tem-nos muitos, de plumagens muito vistosas. Tem macaco até demais. Diamantes tem à vontade. Esmeralda é para os trouxas. Reforçai, senhor, a arca. Cruzados não faltarão. Vossa perna encanareis, salvo o devido respeito. Ficarei muito saudoso se for embora daqui. Vejam também agora toda a ironia com que ele fala de um grande herói nacional, Tiradentes. O alferes na cadeira. Bota o Tiradentes numa cadeira elétrica. O alferes na cadeira. Antes eu fosse Dirceu, vivesse aos pés da mulata, desfiando o lundu do amor, fazendo crochê de noite, do que estar como estou. Os dentes me arrancaram, incendeiam meu chalé. Não pude livrar ninguém da escravidão atual. Arranjei, foi mais um escravo. Eu mesmo entrei na cadeia. Tirei retrato de herói, mostrei a mestre Silvério os planos desta revolta. Pareço com um aviador que faz viagem no polo. Queria mesmo morrer. Sentei na cadeira elétrica. Morro, ainda mesmo que tarde, a morte que sempre sonhei. Não essa morte vulgar, apagada, clandestina. Eu quero morrer de herói. Eu amo a posteridade. Comecei me lamentando de não ser como Dirceu, mas é só para tapear. Acabei me convencendo que não há nada melhor do que a gente ser herói. Eu amo a posteridade. Quero nome no jornal, estátua na praça pública. Vejam a minha vocação. Vamos, apertem o botão. Sua marca mais pessoal vai ser exatamente esta bagunça transcendente. Ela se traduz numa linguagem insólita a tal ponto que podemos chamá-la de surrealista. Esta linguagem surreal e de um lirismo antirromântico está presente, por exemplo, no belíssimo poema Pré-História. Mamãe vestida de rendas tocava piano no caos. Uma noite, abriu as asas, cansada de tanto som, equilibrou-se no azul, de tonta não mais olhou para mim, para ninguém. Cai no álbum de retratos. Eu, pessoalmente, nunca vi ninguém falar da morte da mãe de uma forma tão bonita. Junto a essa linguagem, Murilo tem uma visão metafísica do mundo que vai desembocar num profundo sentimento de religiosidade. Ainda nos anos 30, o poeta perde um grande amigo, o pintor Ismael Neri, que inclusive pintou vários retratos de Murilo. Ao viver esta morte, ele tem uma crise mística e se converte ao catolicismo. Mas Murilo, como bom criador, vai desenvolver uma religiosidade toda própria, sensual e surreal, sem dogmas. O aspecto metafísico, que busca a essência do mundo e dos seres, se manifesta em sua obra não como um dogma ou uma crença indiscutível, mas como indagação e procura, sempre com um pé no mundo concreto, como nesses poemas que veremos agora. Deixa eu tomar um golinho d'água aqui. A garganta vai ficando seca. Delírio divino. O lirismo de Deus aumenta súbito, oscila o infinito nas bases, metafísica da física. Brota uma violeta nos anéis de Saturno. Alguém desfolha um ciclone. Os aeromoços corteses penteiam a cabeleira das filhas do demônio. Deus, com fome, mata um homem e come. Reflexão número 1. Ninguém sonha 2 vezes o mesmo sonho. Ninguém se banha 2 vezes no mesmo rio, nem ama 2 vezes a mesma mulher.
Deus, de onde tudo deriva, é a circulação e o movimento infinito. Ainda não estamos habituados com o mundo. Nascer é muito comprido. Pós-poema. O anteontem, não do tempo, mas de mim, sorri sem jeito e fica nos arredores do que vai acontecer, como um menino que pela primeira vez põe calça comprida. Não se trata de ilusão, queixa ou lamento. Trata-se de substituir o lado pelo centro. O que é da pedra também pode ser do ar. O que é da caveira pertence ao corpo. Não se trata de ser ou não ser. Trata-se de ser e não ser. O homem, a luta e a eternidade. Adivinho nos planos da consciência 2 arcanjos lutando com esferas e pensamentos. Mundo de planetas em fogo, vertigem, desequilíbrio de forças, matéria em convulsão ardendo para se definir. Ó alma que não conhece todas as suas possibilidades, o mundo ainda é pequeno para te encher. Abala as colunas da realidade, desperta os ritmos que estão dormindo. À guerra, olhe os arcanjos se esfacelando. Um dia, a morte devolverá meu corpo. Minha cabeça devolverá meus pensamentos ruins. Meus olhos verão a luz da perfeição e não haverá mais tempo. Mais um golinho d'água. Murilo também é capaz de observar a morte, a relação do tempo com a eternidade, sem se deslocar da realidade mais palpável, do mundo concreto e real, como nos poemas a seguir. A morta viva. Maria do Rosário, estendida no caixão, toda vestida de branco aos 20 anos, está cercada de angélicas e de moscas. Seu rosto é inviolavelmente puro e simples. Telefonam, telefonam, telefonam. Inclino-me sem chorar sobre seu corpo. Só agora lhe digo a palavra de ternura que ela nunca pôde conseguir de mim. A palavra que talvez justificasse uma vida. A palavra que eu nunca tive a força de dizer. Só agora sei que a amo de um amor definitivo. Só agora me descobri seu companheiro para sempre. A eternidade irrompeu no tempo, violentíssima. A destruição. Morrerei abominando o mal que cometi e sem ânimo para fazer o bem. Amo tanto o culpado como o inocente. Ó Madalena, tu que dominaste a força da carne, estás mais perto de nós do que a Virgem Maria, isenta desde a eternidade da culpa original. Meus irmãos, somos mais unidos pelo pecado do que pela graça. Pertencemos à numerosa comunidade do desespero que existirá até a consumação do mundo. Murilo, como estamos vendo, é um metafísico, sim, mas com o pé no século, nas realidades individuais e sociais. E ao sexo dos anjos, prefere a sensualidade humana. Perspectiva da sala de jantar. A filha do modesto funcionário público dá um bruto interesse à natureza morta da sala pobre no subúrbio. O vestido amarelo de organdi distribui cheiros apetitosos de carne morena, saindo do banho com sabonete barato. O ambiente parado esperava mesmo aquela vibração. Papel ordinário representando florestas com tigres. Uma ceia onde os personagens não comem nada. A mesa com a toalha furada. A folhinha que a dona da casa segue o conselho.
e o piano que eles não têm na sala de visitas. A menina olha longamente para o corpo dela, como se ele hoje estivesse diferente. Depois senta-se ao piano comprado a prestações e o cachorro malandro do vizinho toma nota dos sons com atenção. Estudo número 6. Tua cabeça é uma dália gigante que se esfolha nos meus braços. Nas tuas unhas se escondem algas vermelhas. E na árvore de tuas pestanas nascem luzes atraídas pelas abelhas. Caminharei esta manhã para teus seios. Virei ciumento do orvalho da madrugada, do tecelão que tece o fio para o teu vestido. Virei, tendo aplacado uma a uma as estrelas, e depois de rolarmos pela escadaria de tapetes submarinos, voltamos, deixando madréporas e conchas, obedecendo aos sinais precursores da morte, para a grande pedra que as idades balançam à beira-nuvem. Cantiga de Malazarte. Mais um golinho d'água antes. Eu sou o olhar que penetra nas camadas do mundo. Ando debaixo da pele e sacudo os sonhos. Não desprezo nada que tenha visto. Todas as coisas se gravam para sempre na minha cachola. Toco nas flores, nas almas, nos sons, nos movimentos. Destelho as casas penduradas na terra. Tiro cheiros dos corpos das meninas sonhando. Desloco as consciências. A rua estala com os meus passos e ando nos 4 cantos da vida. Consolo o herói vagabundo, glorifico o soldado vencido. Não posso amar ninguém porque sou amor. Tenho me surpreendido a cumprimentar os gatos e a pedir desculpas ao mendigo. Sou o espírito que assiste à criação e que bola em todas as almas que encontra. Múltiplo, desarticulado, longe como o diabo. Nada me fixa nos caminhos do mundo. Reparo desse poema aqui, tem uma coisa que me chama sempre atenção quando eu vejo, é o tom coloquial, marcado, por exemplo, pelo uso da palavra cachola, né? É bem interessante isso. A inicial. Os sons transportam o sino. Abro a gaiola do céu, dei vida àquela nuvem. As águas me bebem. As criações orgânicas que eu levantei do caos sobem comigo sem o suporte da máquina. Deixam este exílio composto de água, terra, fogo e ar. A inicial da minha amada surge na blusa do vento. Refiz pensamentos, galeras, enquanto a tarde pousava o candelabro aos meus pés. Corte transversal do poema. A música do espaço para, a noite se divide em 2 pedaços. Uma menina grande, morena, que andava na minha cabeça, fica com um braço de fora. Alguém anda a construir uma escada para os meus sonhos. Um anjo cinzento bate as asas em torno da lâmpada. Meu pensamento desloca uma perna. O ouvido esquerdo do céu não ouve a queixa dos namorados. Eu sou o olho de um marinheiro morto na Índia. Um olho andando com 2 pernas. O sexo da vizinha espera a noite se dilatar, a força do homem. A outra metade da noite foge do mundo empinando os seios. Só tenho o outro lado da energia. Me dissolvem no tempo que virá. Não me lembro mais quem sou. E ainda, dentro dessa perspectiva da sensualidade, da ligação ao corpo e ao sonho, eu quero destacar um poema que é dos que eu mais gosto na obra do Murilo Mendes. E não só,
Se eu fizesse uma seleção de uns 10 poemas de tudo que eu li, esse poema com certeza estaria lá. Metade pássaro. A mulher do fim do mundo dá de comer às roseiras, dá de beber às estátuas, dá de sonhar aos poetas. A mulher do fim do mundo chama a luz com um assobio, faz a virgem virar pedra, cura a tempestade, desvia o curso dos sonhos, escreve cartas ao rio, me puxa do sono eterno para os seus braços que cantam. O desenvolvimento da obra poética de Murilo Mendes faz a sua bagunça ficar mais e mais transcendente. Mas os dois polos, a bagunça, a anarquia e a religiosidade, não se opõem. Eles se somam, amadurecem. E Murilo tematiza esse confronto. Os dois lados. Deste lado tem meu corpo, tem o sonho, tem a minha namorada na janela, tem as ruas gritando de luzes e movimentos, tem meu amor tão lento, tem o mundo batendo na minha memória, tem o caminho por trabalho. Do outro lado, tem outras vidas vivendo na minha vida. Tem pensamentos sérios me esperando na sala de visitas. Tem minha noiva definitiva me esperando com flores na mão. Tem a morte, as colunas da ordem e da desordem. Outro tema grato a Murilo é a sua infância, que ele trata em alguns poemas e vai retomar mais tarde em seu livro de memórias chamado A Idade do Serrote. Um menino sem passado. Monstros complicados não povoaram meus sonhos de criança, porque o Saci Pererê não fazia mal a ninguém, limitando-se, moleque, a dançar machiches desenfreados, no mundo das garotas de madeira que meu tio, habilidoso, fazia para mim. A mãe d'água só se preocupava em tomar banhos asseadíssima na piscina do sítio que não tinha chuveiro. De noite, eu ia no fundo do quintal para ver se aparecia um gigante com 300 anos que ia me levar dentro de um surrão. Mas não acreditava nada. Fiquei sem tradição, sem costumes, sem lenda. Estou diante do mundo, deitado na rede mole que todos os países embalançam. Com esse olhar poético peculiar, Murilo sempre acompanha o seu tempo. E num século tão conturbado como o século XX, o social também faz parte de seu fazer poético. Mais um golinho d'água. Então, eu dizia que o social também faz parte do fazer poético de Murilo, como em O Observador Marítimo. Em pé no monumento das nuvens, registra os crimes do horizonte, a submersão dos navios, o maltratamento aos clandestinos, a angústia das gaivotas e dos afogados, o suicídio da filha do faroleiro, o transporte das escravas brancas, o transporte de armas para o massacre dos coloniais, a fragmentação de Leviatã em 1000 pedaços, o frio, a fome dos passageiros de terceira, o assassínio dos peixes indefesos, a confusão do alfabeto das conchas e o inexplicável desaparecimento da sereia sueca. Olha o tom surreal voltando aqui no final, né, nesse inexplicável desaparecimento da sereia sueca. Esta ligação com o social vai surgir com mais força em 2 livros, Mundo Enigma e Poesia Liberdade. São os tempos da Segunda Guerra Mundial e sua poesia está mais trágica. O filho do século. Nunca mais andarei de bicicleta, nem conversarei no portão
com meninas de cabelos cacheados. Adeus, valsa Danúbio azul. Adeus, tardes preguiçosas. Adeus, cheiros do mundo, sambas. Adeus, puro amor. Atirei ao fogo a medalhinha da Virgem. Não tenho forças para gritar um grande grito. Cairei no chão do século XX. Aguardam-me lá fora as multidões famintas, justiceiras, sujeitos com gases venenosos. É a hora das barricadas, é a hora do fuzilamento, da raiva maior. Os vivos pedem vingança. Os mortos minerais, vegetais, pedem vingança. É a hora do protesto geral. É a hora dos voos destruidores. É a hora das barricadas, dos fuzilamentos, fomes, desejos, ânsias, sonhos perdidos, misérias de todos os países univos. Fogem a galope os anjos aviões, carregando o cálice da esperança. Tempo, espaço firmes, por que me abandonastes? Em 1939, no início da Segunda Guerra Mundial, Murilo enviou um telegrama para ninguém menos que Hitler e dizia: em nome de Wolfgang Amadeus Mozart, protesto contra a ocupação de Salzburg. Seguindo o caminho dos modernistas, Murilo chega à forma do soneto na época da geração de 45. Mas, novamente, ele não abre mão de sua pessoa poética, como vemos no próprio título de seu principal livro que tem sonetos, que se chama Sonetos Brancos. Em vez da rima tradicional e com resquícios de parnasianismo, ele prefere explorar a métrica e a sonoridade das palavras dentro de seus versos, como nesses dois sonetos. O filho pródigo. À beira do ante-universo debruçado, observo, ó Pai, a tua arquitetura. Este corpo não admite o peso da cabeça. Tudo se expande num sentido amargo. Lembro-me ainda que me evocaste do teu caos para o dia da promessa. O fogo irrompia das mulheres e se floria o sol de girassóis. Uma única vez eu te entrevi, entre humano e divino ainda indeciso, atraindo-me ao teu íngreme coração. Para outros armaste o teu festim, e da tua música só vem agora o soluço da terra dissonante. Ouro Preto. A alma livremente encarcerada comunica-se com os doidos e os poetas que pelas frias naves dão-se os pés. Sinto grego o céu de outrora me envolver. A cavalo sobre as igrejas de pedra e rompe o aleijadinho na sua capa. Nas linhas de ar balança-se o relógio, marcando cegamente o compasso do tempo. Um vulto cruza outro na ladeira. Pelos desertos espaços metafísicos arrastam-se as sandálias da pobreza. Das varandas azuis tombam ossadas. Ouro Preto, severa e íntima, adormece num abafado rumor de águas subterrâneas. E aqui já vemos também Murilo chegar a outro tema que lhe será caro, a cultura, as artes em geral. Ele vai se debruçar principalmente em sua obra sobre as artes plásticas. E a partir da década de 50, sempre num tom mais clássico, sua poesia dialoga com o cristianismo e a cultura ocidental, ou até mesmo com suas memórias pessoais muito ligadas à nossa literatura. São versos cheios de referências, mas nunca de reverências, como bom bagunceiro transcendente que ele sempre foi. Dentro dessa linha, o poema A Tesoura de Toledo. Com seus elementos de Europa e África,
seu corte, inscrição e esmalte, a tesoura de Toledo alude às duas Espanhas. Duas folhas que se encaixam, se abrem, se desajustam, medem as garras afiadas. Finura e rudeza de Espanha, rigor atento ao real, silêncio espreitante, feroz, silêncio de metal agindo, aguda obstinação em situar o concreto, em abrir e fechar o espaço, talhando simultaneamente Europa e África, vida e morte. Juan Miró. Aqui ele vai dialogando com as artes plásticas já, faz um poema para o Miró. Juan Miró. Soltas a sigla, o pássaro, o losango. Também sabes deixar em liberdade o roxo, qualquer azul e o vermelho. Todas as cores podem aproximar-se quando um menino as conduz no sol e cria a fosforescência. A ordem que se desintegra forma outra ordem ajuntada ao real, este obscuro mito. Canto a Garcia Lorca. Não basta o sopro do vento nas oliveiras desertas, o lamento de água oculta nos pátios da Andaluzia. Trago-te o canto poroso, o lamento consciente da palavra a outra palavra que fundaste com rigor. O lamento substantivo sem ponto de exclamação, diverso do rito antigo, une a aridez ao fervor, recordando que soubeste defrontar a morte seca, vinda no gume certeiro da espada silenciosa, fazendo irromper o jato de vermelho, cor do mito, criado com a força humana, em que sonho e realidade ajustam seu contraponto. Consolo-me da tua morte, que ela nos elucidou tua linguagem corporal, onde el duende é alimentado pelo sal da inteligência, onde Espanha é calculada em número, peso e medida. Os 3 últimos poemas que eu li foram publicados no livro Tempo Espanhol, de 1964. Murilo também conversa com seus companheiros de viagem literária. E como se escrevesse cartas, telegramas, cria os seus murilogramas, como esse. Murilograma a Graciliano Ramos. 1. Brabo, olho-faca, difícil. Cacto já se humanizando. Deriva de um solo sáfaro que não junta, antes retira, desacontece, desquer. 2. Funda o estilo à sua imagem. Na tábua seca do livro, nenhuma voluta inútil. Rejeita qualquer lirismo, taxando a flor de feroz. 3. Tem desejos amarelos. Quer amar, o sol o lula. Leva o homem do deserto, Graciliano, Fabiano, ao limite irrespirável. 4. Em dimensão de grandeza, onde o conforto é vacante, seu passo trágico escreve a épica real do BR, que desintegrado explode. E é impressionante nesse poema como ele faz, ao mesmo tempo que uma crítica, né, à literatura de Graciliano, uma crítica muito lúcida, e, ao mesmo tempo, ele fala da persona do escritor, juntando, inclusive, seu nome, Graciliano, ao nome do personagem de Vidas Secas, né, o Fabiano. Em 1956, Murilo teve seu visto negado e foi considerado persona non grata pela ditadura de Franco na Espanha. Em 1957, vai viver na Itália. Lá, trabalha como professor de cultura brasileira na Universidade de Roma e na Universidade de Pisa. A Idade do Serrote.
Este é o título do livro de memórias de Murilo Mendes, publicado em 1968. Vejamos duas opiniões sobre essa obra. Primeiro, Carlos Drummond de Andrade. Saio da leitura com a sensação de que desembarco de uma cápsula espaço-temporal equipada com aparelhos mágicos. E esses aparelhos são apenas os recursos literários de Murilo, capazes de captar e transmitir-nos, numa espécie de televisão da palavra, o essencial das imagens e signos de um tempo abolido, com os lugares, pessoas, coisas, músicas, sentimentos, tudo veloz, mas nítido e fiel, como era quando era. E agora, uma outra opinião sobre A Idade do Serrote, do escritor Reinaldo Moraes. O humor é característica sempre ressaltada na obra do mineiro de Juiz de Fora, mas, em geral, associada a seus primeiros poemas, marcados pela irreverência modernista, sobretudo no trato dos símbolos e costumes nacionais. Eu dei de ver, porém, esse mesmo humor em quase tudo que ele escreveu, sendo que A Idade do Serrote é, sem dúvida, o ápice de sua sutilíssima bossa humorística, que, ainda que em prosa, mezzo poética, mezzo discursiva. Seja lá que rótulo se dê ao tal do humor muriliano, A Idade do Serrote, de 1968, quando o autor já se encaminhava para os setentinha, é, na minha opinião, o melhor livro de humor da poesia brasileira, ou o livro mais poético do humor brasileiro, como se queira. E agora vamos a dois trechos de A Idade do Serrote. Tio Chicó era oficialmente um doido manso. Ninguém ignora as nuances de linguagem, as diferenças de léxico relativos à loucura e seus subúrbios. Ao doido, o doido varrido, o esquizofrênico, o desequilibrado, o pisca, o zureta, o tantã, o tonto, o demente, o alienado, o psicopata, o alterado das faculdades mentais, o nervoso, etc. Em todo caso, se o doente é pobre, trata-se de um doido, varrido ou por varrer, conforme. Se rico, apenas um nervoso. Ana Lu, deixa eu tomar um golinho d'água aqui. Os olhos de Ana Luísa não sossegam. Parece que bolem até mesmo quando vendados no jogo da cabra cega. Seu apelido é Ana Lu, o meu, Petit. Conhecemos-nos há meses num teatrinho infantil onde fazemos de comparsas. Ela fada, eu marinheiro. Andamos pelos 9 ou 10 anos. Hoje é domingo. Ana Lu traz um vestido azul com uma longa faixa branca, botinhas preto e branco com botões, cabelos cacheados, nariz arrebitado. É extremamente faceira, fértil em ademanes e gatices. Olha-se em si mesma, revira-se toda, autuanda a roda. Às vezes, finge que não me ouve, adota um ar distraído. É adorável e mexante. Enterrou-me as unhas no braço outro dia. Já tenho ciúmes. Vou sofrendo calado no meu terno bege comprado no Rio e que me faz orgulhoso. O coração do homem é maior que o da mulher, não é, Petit? Por que, Ana Lu? Devem ser do mesmo tamanho. Mas os homens são maiores do que as mulheres. Tolice, Ana Lu. Tem muita mulher mais alta que muito homem. A gente, quando casar, vai deitar na mesma cama, Petit? Vai sim, Ana Lu. Por que não? Porque é falta de vergonha. Isto é agora, Ana Lu, mas quando a gente crescer, já não precisa de tanta vergonha. Quando a gente mexe na água, a água dói? Chegamos, então, à década de 1970. Murilo está vivendo na Itália,
onde vai receber, em 1971, o importante Prêmio Internacional de Poesia Etna Taormina. E, em 1970, publica um de seus últimos livros em vida, Poliedro. Este aqui. É uma obra em prosa poética, dividida em 4 partes ou setores, como denomina Murilo. Microzou, microlições de coisas, a palavra circular e o texto délfico. Vamos a alguns trechos. De Microzou, o tigre. O tigre, mamífero da família real dos felídeos, calcula seus atos com rigor extremo. Não se passa limpo, não se desdiz, nem se corrige. O tigre é autocronometrado. Mesmo quando opera durante a noite, opera diurno. Não há tigre vice. O leão é vice-tigre. O tigre, tão bem organizado, que até os tigres de papel fazem-se temer. A pérola. Os dedos da natureza extraem a pérola de uma concha bivalve, delicadíssima operação cesariana. E gostariam de oferecê-la diretamente à mulher, mas tem que passar pela manopla do negociante, essa grande potência corrosiva. A pérola é uma minúscula sílfide japonesa. Pérola, o casulo do silêncio, uma vírgula luminosa, a perfeição do zero, o eco da pérola. O fim de Paris ou La Baguette. A manopla do vento distraído derruba sem querer a Torre Eiffel, que se achata sobre a cidade, esmagando. Somente escapa uma octogenária magríssima, daquelas que Baudelaire dedicou a Victor Hugo, correndo ao longo da Rue de Seine com um pão comprido descoberto debaixo do braço. E Murilo fecha seu livro Poliedro com a frase poesia: bebi da vida, suportei dos deuses, acrescento-me da morte. O livro Poliedro traz ainda nas orelhas uma crônica de Drummond falando da importância de Murilo Mendes, tão pouco reconhecida no Brasil. E na 4ª capa, o poema de Manuel Bandeira, Saudação a Murilo Mendes, que termina com os versos: saudemos Murilo, perenemente em pânico e em flor. Esse é Murilo Mendes, visto pela sua poesia. Selecionei também algumas frases em que Murilo se autodefine. Sou um espírito dialético. Eu busco a lógica oculta entre a sensualidade e o cristianismo, racionalismo e irracionalismo. O texto, para um poeta, é qualquer coisa de definitivo. Nunca tomei parte em grupos, rejeito alguns e admiro outros. Se um dia realizar-se a sociedade sem classes, acho que será mais um motivo de avanço do cristianismo. Só não existe o que não pode ser imaginado. Murilo Mendes morreu em 1975 por problemas cardíacos em Lisboa. Em dezembro de 2005, foi inaugurado o Museu de Arte Murilo Mendes, na Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade Federal de Juiz de Fora. O museu reúne o acervo de artes plásticas do poeta, além de sua biblioteca, com cerca de 2.800 volumes, doados por sua viúva, Maria da Saudade Cortesão Mendes. Este ano de 2021, o museu produziu um vídeo em homenagem aos 120 anos de Murilo Mendes. Quero destacar ainda, para quem mora no Rio, é uma boa, a exposição Sentado à Beira do Tempo, a poética de Murilo Mendes, que está em cartaz no Centro Cultural dos Correios, no centro do Rio, e onde 57 artistas plásticos criaram 64 obras em diálogo com a poesia tão visual de Murilo Mendes.
São pinturas, desenhos, gravuras, fotos, colagens, esculturas, objetos, vídeos e performances. A exposição é com hora marcada, agendada por telefone e o número de visitantes é controlado com o uso obrigatório de máscara. De terça a domingo, das 12 às 19 horas. Vai ficar em cartaz até 20 de junho e eu estou doido para ir. Eu gostaria de encerrar essa leitura relendo aqui 2 poemas de Murilo Mendes. Os 2 poemas dele que eu mais gosto. Pré-história. Mamãe vestida de rendas tocava piano no caos. Uma noite abriu as asas, cansada de tanto som. Equilibrou-se no azul. De tonta não mais olhou para mim, para ninguém. Cai no álbum de retratos. E metade pássaro. A mulher do fim do mundo dá de comer às roseiras, dá de beber às estátuas, dá de sonhar aos poetas. A mulher do fim do mundo chama a luz com um assobio, faz a virgem virar pedra, cura a tempestade, desvia o curso dos sonhos, escreve cartas ao rio, me puxa do sono eterno para os seus braços que cantam. Muito obrigado. Essa foi minha leitura para vocês da obra de Murilo Mendes. Se vocês quiserem fazer perguntas, eu estou aqui à disposição. Espero que não tenha cansado muito vocês falando sem parar. Durante todo esse tempo. Então, gente, está aberto aí o microfone para a gente conversar com o César, né? Sobre o Murilo, enfim, sobre os poemas lidos. Na tua seleção, viu, César, tem muitas coincidências com alguns poemas que eu leio, que eu costumo ler, né? E alguns deles, assim, que muitas vezes eu trabalho em sala de aula, né? Mas aí mais dentro de uma proposta, digamos assim, didática, né? Eu chamo sempre muita atenção para aquilo que mais me atrai, assim, no Murilo, que são as imagens que ele cria, né? Que é, assim, me parece que a grande... Ele não é um poeta de grandes ritmos, não, ele não trabalha muito nessa linha, não é? Ele é muito mais de imagens. Então, tem algumas coisas assim muito fortes, né? E é aí que inaugura mesmo esse estado, como ele diz, assim, de bagunça transcendente. Ele chega e tem algumas imagens, por exemplo, quando ele fala, você não colocou aí, é que eu lembro de cabeça, assim, não tá, né? Por exemplo, quando ele diz assim, por exemplo, os cavalos bebem na mão da tempestade. Eu acho isso uma coisa, uma pintura. Primeiro, uma pintura. Né? Isso faz a poesia dele ser extremamente visual. Né? Essa ligação, não é à toa que ele tem essa ligação com as artes plásticas tão forte. Né? Isso está muito presente nele. Né? Vai estar presente no dia, no cotidiano dele, na opção de cultural, artística dele, e na poesia, na linguagem dele. Né? Quer dizer, o tempo todo, quando você escolheu aquele... Esqueci agora o nome do poema, mas diz assim... Como é que é o teu... Quando ele fala, é uma flor que se desfolha nos meus braços. Como é que é? Meu Deus, eu estou aqui tentando... Eu sei de cor o poema, mas agora acho que eu me inibi quando está todo mundo
ouvindo, né? Eu estou chamando a atenção, eu fiquei meio inibida, não é? Mas quando ele fala, né, é uma declaração de amor, não é? E que ele recorre às imagens mais incríveis, e ele não fala nem um momento de amor nem de paixão, não é? Como é que é, meu Deus? É uma dália, o teu Eu não é uma sei de cabeça. dália que se desfolha nos meus braços. Não, você pega a obra dele, é uma sucessão de imagens que, enfim, que até associam ao surrealismo, né? Completamente. Que é uma sucessão impressionante, o que dá essa visualidade extrema à poesia dele. O sorriso do meu amor surge na blusa do vento. Impressionante isso. E, ao mesmo tempo, tem momentos como aquele poema em que ele vai falar da morte da Maria do Rosário, né? E que ele fala que ela está cercada de angélicas e de moscas. Isso é um negócio fantástico. Ele vai, é a bagunça transcendente. Ele tem o pé lá na representação das flores, como representação da morte, mas as moscas, que é o real que está ali presente também, né? E no final da estrofe, que ele descreve a morta no caixão, e no final ele fala: telefonam, telefonam, telefonam. Eu acho incrível isso, né? Que ele joga a realidade no corte, meio, né, da realidade no meio daquela coisa. Muito, esse jogo dele o tempo todo é muito, muito legal. Eu acho ele um poeta fantástico e acho uma pena ele não ser tão... Por acaso não, né? Mas coincidentemente, no livro, nessa edição do poliedro que eu tenho, as orelhas são uma crônica do Drummond, que o Drummond publicou no Jornal do Brasil em 1972, falando exatamente disso, como o Murilo Mendes é um poeta esquecido no Brasil. Essa é... E eu acho que tem a ver com essa... Poema, Suzana, no chat. A Aline colocou o poema que estava citando no chat. Que legal. Deixa eu então olhar, porque eu queria falar sobre isso. Aqui. Legal, Aline, obrigada. Porque sabe que eu sei de cor, mas é isso aí. Tua cabeça é escancaradamente um poema de amor. Só que para as pessoas que não estão acostumadas com a linguagem da poesia, as pessoas estão acostumadas com um poema de amor assim: eu te amo, a lua, o sol, as estrelas, não, são iguais. Essas coisas, essas imagens assim meio, né, com as mesmas palavras que, na verdade, até fogem do que seria a poesia, né, o poema, né? Então, você se declarar para alguém dizendo assim: tua cabeça é uma dália gigante que se desfolha nos meus braços. Isso é fantástico. Ele fala de coisas... As imagens são assim explosivas, né? Nas tuas unhas se escondem algas vermelhas. E o pior é que, se você for fazer não tem alga na unha, mas tem alga, tem e não tem. É como ele falou, é ser e não ser. Né? Nas tuas unhas se escondem algas vermelhas, e da árvore de tuas pestanas nascem luzes atraídas pelas abelhas. Agora a declaração: caminharei esta manhã para teus seios, virei ciumento do orvalho da madrugada, do tecelão que tece o fio para teu vestido. Virei tendo aplacado uma a uma as estrelas. Quer dizer, a loucura do amor, né? Tendo aplacado, né? Uma a uma as estrelas. E depois de rolarmos pela escadaria de tapetes submarinos, voltaremos, deixando madrepérolas e conchas, obedecendo aos sinais precursores da noite, para a grande pedra que as idades balançam à beira. Em nenhum momento ele fala a palavra amor, a palavra paixão.
Eu acho que isso dá uma atualidade à poesia dele Explosão, imensa. não é? Ele desfaz, a forma dele desfazer a linguagem já usada, né? A linguagem que se tornou clichê dentro da poesia, a forma dele desfazer isso não foi cristalizada, porque o que acontece normalmente os movimentos surgem, né, os movimentos literários, descristalizam formas que já se cristalizaram. E daqui a pouco essas formas vão estar cristalizadas. Né? Você pega a poesia do Vinícius, tem muito isso. Né? A poesia de amor do Vinícius já está muito cristalizada, já é uma linguagem, é bonita, tem a força que tem, sem dúvida, mas que já está antiga, já se cristalizou. Né? A linguagem do Murilo Mendes tem uma riqueza que não se cristalizou. Eu acho isso incrível na poesia dele. Em qualquer hipótese, mesmo quando ele é mais discursivo, ele é surpreendente, né, nas abordagens, né? Esse poema da mãe que você fala, né? Uhum. Você diz, nunca vi ninguém falar da morte da forma mais bela possível, porque de certo modo é isso, cai no álbum de retratos, né? Quer dizer, você vira um personagem de um álbum de retratos, é isso aí que é morrer. Na verdade, é isso, né? E enquanto ainda tiver fotografia de papel, depois vai pro hoje na internet, né? Agora um sumidouro, né? Não é agora vai literalmente para a nuvem. Né? Então, assim, mesmo discursivo, né? Mesmo ele tem são surpreendentes, né? As imagens que ele cria. Aquele poema longo que você colocou no começo também, essa espécie de autobiografia, não é? Tão onde está o verso, né? Onde está o verso? Viva eu que inauguro no mundo o estado de bagunça transcendente. Né? Isso, né? E é tão que ele mostra o que é ser e não ser ao mesmo tempo, né? Se desse até para colocar ele lá no comecinho para o pessoal ver assim, porque a gente vai vendo. E depois como você trouxe muitos poemas, aquilo não se fixa, né? Talvez a gente pudesse olhar, hein, Tatiana? Você quer? Vamos dar uma olhada só para a gente ver, porque aquele poema é de uma beleza, não é, César? A apresentação dele mesmo. Você escolheu assim, é lá no comecinho. É o primeiro, né? O primeiro. Aí, olha só. Eu vou ler, não vou ler todo, porque ele é muito longo, né? Mas assim, aí, César, você também me ajuda, tá? Me colaram no tempo. É outra imagem, né? Essa coisa de colar no tempo, né? Você tem cola e você tem tempo, mas você cola, mas cola, né? Entre aquela história do ser e não ser, né? Me puseram uma alma viva, um corpo desconjuntado. Ele vai, então, todo o resto do poema mostrando como é que esse corpo está desconjuntado, como é que esse corpo é uma alma viva, como é que ele é uma... Você tem essa capacidade aí de prever o futuro, me fala. Eu não sei. Né? Fala, quem é? Alô? Eu acho que tem alguém... acho que não é conosco, né? Foi uma fala, né? Fora. Vazou. 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 Os vazamentos. Estou brincando, gente. Então, quando ele diz isso, depois você repara que ele vai apenas repetir essa mesma ideia do corpo, da alma viva, né? Que é uma coisa una, né? E o corpo desconjuntado, porque ele não é nenhuma coisa nem outra, ou é as duas coisas ao mesmo tempo. Estou limitado ao norte, eu acho lindo isso, ao norte pelos sentidos, ao sul pelo medo, a leste pelo apóstolo São Paulo, ao oeste pela minha educação. Maravilha!
né, localização geográfica, né? O norte, o oeste, os sentidos, o medo, a religião, a educação, e tudo que ele trata, na verdade, na poesia dele. Né? Né? Não é à toa, é um mapa mesmo, né? Não é à toa que esse poema chama mapa, né? Porque é um mapa da obra dele, né? Aí depois, ao continuar lá, me vejo numa nebulosa, ainda dentro da desconjuntura, né? Rodando, sou um fluido. Depois chego à consciência da terra, ando como os outros, me pregam numa cruz, numa única vida, colégio, numa única vida, me pregam numa cruz. Aí ele parte já para aqueles cortes que você falou. Ele entra com a realidade, né? Assim, colégio. Indignado, me chamam pelo número. Detesto a hierarquia. Me puseram um rótulo de homem. Vou rindo. Vou andando ao solavanco. Olha o desconjuntado. Né? Vou andando aos solavancos. Danço, rio e choro. Estou aqui, estou ali, desarticulado. Gosto de todos, não gosto de ninguém. Isso é maravilhoso. Que é exatamente o que é uma pessoa. Né? Uma pessoa é assim, né? Você gosta de todo mundo, de repente você não quer ver ninguém, você não quer saber de ninguém. É muito, muito vivo, né? A coisa que eu mais gosto nele é justamente esse estado, essa bagunça em que ele nos tira do conforto de tudo bonitinho. Não, olha, aqui é o amor, aqui é o não sei o quê. Não, é tudo junto, e a gente é tudo isso. Né? É um liquidificador, né? Liquidificador, né? Que nos apresenta... Como é que ele vai dizendo que ele é Valitamix poético. Hã? É um Valitamix poético. Gosto de todos. Batalho com os espíritos do ar. Alguém da terra me faz sinais. Não sei mais o que é bem nem o mal, o que é o bem nem o mal. Minha cabeça voou acima da Bahia. Estou suspensa, angustiado, no éter, tonto de vidas, de cheiros, de movimentos, de pensamentos. Não acredito em nenhuma técnica. Estou com os meus... Acho que eu estou falando muito, mas eu sou tão entusiasmada com esse poema, com essa forma de alguém se apresentar, né? Porque a poesia é muito isso também, né, César? Você que é poeta, fala aí também. Isso, né? Ele está lá, me balança em elas espanholas. Quer dizer, ele está falando já que ele está abrindo para uma coisa dos antepassados, da cultura, da história. Depois estou com os meus tios doidos, à gargalhada, não, fazendo, e traz para o mais pessoal possível, né? Os tios doidos à gargalhadas na fazenda do interior. Estou do outro lado do mundo daqui a 100 anos, levantando populações. É fantástico, é fantástico. Espero porque não posso estar presente. Porque não posso estar presente a todos os atos da vida. Onde esconder minha cara? No mundo samba da minha cabeça. Né? Mulheres andando, não, triângulos, estrelas, noite. E aí entra essa conjunção de tudo, né? Estarei em todos os nascimentos, em todas as agonias. Me aninharei nos recantos do corpo da noiva. Entra uma noiva, né? Artista doente, revolucionário, é um Valitamix poético mesmo. Lá embaixo, almas desesperadas, eu vos amo. Eu declaro, almas. E aí ele entra numa coisa que é muito Murilo. Detesto os que se tapeiam. Ele vai dizendo as coisas. Os que brincam de cabra cega com a vida. Os homens práticos. Olha que maravilha, né? Essa coisa dos homens práticos, né? Todo mundo... Não é assim...
um pouco o lugar da poesia, né? Quer dizer, o lugar da poesia é o contrário do que a pessoa entende como prático, né? Uhum. É o não prático, né? É o único caminho, talvez, né? De não se tapear, porque o prático você resolve, né? E tem coisas que não dá para resolver, né? Eu costumo dizer que assim essa pergunta que se faz muito e que tem 3.000 respostas, é óbvio, né? Mas uma delas que eu costumo dar o que é a arte, né? O que é? Eu costumo dizer assim, a arte não serve para nada. E num mundo onde tudo tem que servir para alguma coisa, não servir para nada talvez seja a coisa mais importante que possa existir. É isso aí. É a grande vantagem, né? É A isso. gente saber que Está fora dos homens práticos, né? entra ele inaugurando essa bagunça. Agora vamos deixar que o pessoal fale mais, né, gente? Alguém nunca tinha lido? Quem já tinha lido Murilo? Quem é a primeira Eu queria fazer vez? uma pergunta aqui, é possível? Fala. César, Suzana, também fiquem à vontade. Vocês estavam falando da força das imagens, né? Eu também, o que me admira muito na poesia do Murilo Mendes é essa força das imagens, né? E será que é justamente essas imagens inusitadas e insólitas o que afasta, talvez, a gente está falando do fato do Murilo não ser tão cultuado, ficar ali meio no ostracismo. Isso talvez, vocês acreditam que qual o fator? Um talvez seria a força das imagens, quais outros aí? Olha, isso é interessante essa colocação. Isso pode ser quer dizer, um dos motivos da poesia dele ser uma poesia mais esquecida, não deveria ser tão esquecida assim, né? Pode ser. Porque, só para completar, me parece que exige uma força dos leitores para compreender essas imagens, né? Exige um esforço maior aí dos leitores para conseguir estabelecer uma relação entre essas imagens, e isso acho que acaba afastando, talvez, né, os leitores, mas até dos bancos escolares, assim, quando se vai falar, não se fala em Murilo Mendes, parece que escondem Murilo Mendes, assim, né? Murilo, tem uma coisa, não sei se o César quer fazer, eu vou falar assim da minha parte, assim, tem uma coisa que é uma discussão, né? Que existe uma ideia, existe a poesia, o poema, e uma ideia popularesca da poesia. Tá? Por exemplo, aquele mito que poesia é rima. A pessoa, então, eu brinco muito nas oficinas, né? Tem que rimar. Tá? Então, achar que ritmo é rima. Né? Que poesia é uma coisa que tem que estar sempre às voltas com as mesmas palavras, expressando. Então, sabe? Então, eu brinco muito nas oficinas, digo, se todo mundo alguém que já foi um aluno meu nas oficinas, ela vai lembrar, né? Eu digo sempre que se rima fosse poesia, João Grandão plantou um pé de feijão, era um poema, né? E é péssima prosa, inclusive, né? Péssimo. João Grandão. Então, assim, tem essa ideia sempre do que é um poema. As pessoas porque existe assim tem que ter uma certa educação para ler poesia, na verdade, tá? As pessoas entenderem que é um outro registro. O Goulart, hoje eu até escrevi sobre o Goulart, dizia, Suzana, eu acho que nem gênero né? Poesia não é um gênero, é uma outra coisa que não dá para localizar, né? Então, eu tenho a impressão que tem isso, as pessoas esperarem sempre uma clareza que muitas vezes expressa, mas expressa aquilo o que uma prosa talvez dissesse melhor. Tem isso.
né? Esse poema de amor que a gente viu agora é um exemplo. Nem Uhum. sempre você expressar o amor tem que ser com as palavras, tem que incluir a palavra amor. É. Não é? A palavra amor talvez seja até a última, assim, porque é tão falada, é tão gasto, é tudo tão gasto, não é? E as pessoas, de fato, eu acho que os leitores... Existe isso também, né? Professor em sala de aula não adota poesia, não lê poesia porque não sabe o que fazer com a poesia em sala de aula. Em geral, eles pegam um poema e mostram assim, o barroco. O poeta é um estilo de época, ele não é o poema dele, ele é um estilo de época. É sempre assim que se trata a literatura na sala de aula. Ele é modernista, é um rótulo. Lá o Murilo, lá, não sou um rótulo, detesto rótulos. Ele está... E aí tem a ver com isso que você falou mesmo. Murilo, seu nome? Eu estou lendo ali. Tem a ver com isso que, quer dizer, o que a Suzana falou tem a ver com isso que você colocou, né? Quer dizer, é uma linguagem de alta voltagem de criatividade que talvez afaste o leitor ou o leitor de uma forma, os leitores de uma forma geral. O Mayakovsky falava um negócio interessante. Ele dizia assim: os poetas são lâmpadas que se acendem à noite na casa dos leitores. Agora, existem poetas que são mais do que lâmpadas. Existem poetas que são hidrelétricas e que vão iluminar esses outros poetas, né, que vão ser as lâmpadas. Existem poetas que estão iluminando os próprios criadores, né? O Murilo talvez seja um caso desse, né? É uma hidrelétrica. É mais do que uma lâmpada. Acho que tem um poeta leitor que quer falar, que é o Paco. Está com a mãozinha lá. Fala, Paco. Olá, Suzana, me escuta? Está escutando, tudo certo. Não, é o seguinte, é que é uma abordagem não teórica. Claro que tem uma teoria por trás disso, mas era o modo como eu usava, didaticamente em sala de aula, para explicar a diferença inicial entre Murilo Mendes, por exemplo, ou o João Cabral e o Vinícius, por exemplo. É que o Vinícius era oleoso, ele preenchia espaços. Você precisava de um poema para falar para a namorada, você buscava no Vinícius, e a moça podia ser empregada doméstica, mas ela entendeu o Vinícius. Porque ele preenchia tudo, estava tudo ali, a rimazinha, a métrica, o sentido, está tudo já dado. Enquanto o Murilo Mendes e o João Cabral exigem, ele cobram os leitores, preencher os buracos deles com a sua cultura, com o seu conhecimento, com a sua poesia própria. Ele nos torna cúmplices. O Murilo e o João Cabral, eu tenho que completar o poema, na verdade. Então, por isso que leitores fracos ou leitores não tão compenetrados têm uma dificuldade tremenda com o Murilo Mendes e com o João Cabral. Porque se não tiver uma cultura e, sobretudo, um interesse básico na poesia, ele não vai se dar o trabalho de doar uma parte de si para completar um poema. Tem uma coisa, Paco, tá, que eu acho que é importante falar aí dentro disso que você está, é que eu acho importante dizer para vocês o seguinte: as pessoas não estão acostumadas com a leitura de poesia. Tá? Elas não leem poesia. Elas até gostam de escrever poesia, mas elas não leem poesia. Tá? E elas querem ler poesia como quem lê prosa. Elas estão tão acostumadas a ler prosa, então elas leem assim, um artigo, um romance, e porque a relação é muito mais direta, não é, com, digamos, o significado, com o conteúdo, é tão mais direta, que para elas é mais fácil, é uma leitura, elas correm menos riscos. E elas querem ler rápido. E um poema tem que ser lido devagar. E não muito. Um poema você lê 2, 3 e está bom. Não precisa ler um caminhão de poemas.
Você leu um poema e você leu bastante. Tá? Se você quiser se aprofundar, ler um poema por dia de um autor, leia, mas assim, não é como ler um romance que tem começo, meio e fim. Então, elas vão, a disposição com a qual elas vão para a leitura do poema é outra. Elas, quer dizer, elas vão com a mesma do romance, da prosa. Pois é, você não pode ir com as mesmas ferramentas para esses dois trabalhos, entre aspas, né? Cada trabalho requer determinadas ferramentas, né? Então, as ferramentas que você usa para a leitura de prosa não são, que aí está, enfim, romance, conto, e por aí, novela, por aí afora, não são as mesmas que você vai usar para a leitura de poesia. Pois é. Mas como elas não leem poesia, em geral leem pouco, então elas têm essa dificuldade, que é uma leitura de risco, é uma leitura que não te dá certeza nenhuma. Você lê um romance, você entendeu o personagem, entendeu uma ação, entendeu coisas. Está ali, você coloca no bolso. Né? Você pode resumir um romance, por exemplo. Né? A ação e pronto, aí todo mundo fala daquele romance. Agora, um poema, você não consegue falar sobre um poema, discutir um poema. Cada um lê de um jeito. Cada um vai para o poema e entende de uma forma. Né? Acho que tem outra pessoa querendo falar, é o Carlos. Suzana, tudo bem? Fala. Oi, Suzana, está me ouvindo? Tudo bem, estou. Fala. Eu queria colocar uma visão de quem não é da área de literatura, né? Que é interessante. Eu trabalho, para quem não me conhece, com formação de professores, né? E professores que trabalham na área de matemática, na área de ciências em geral. E, gozado que isso que vocês falaram me chamou a atenção de uma coisa muito interessante. Os professores estão sempre querendo se negar à escuta. Quer dizer, a maior dificuldade do professor é ter a escuta do aluno, né? Então, eles sempre se colocam na posição de que eles estão, digamos assim, dando alguma coisa. Aí, o paralelo que eu queria fazer de uma pessoa que não é da área é exatamente como que a poesia me pega, né? A poesia ela me pega com uma cobrança, sim, difícil, né? Porque é a cobrança da escuta, e a poesia sempre me permite muito viajar, né? Mas viajar para mim, para que eu possa entender o que aquela poesia traz, né? Não pensando racionalmente, pensando no lado emocional, o que ela traz para mim. Quer dizer, você está aberto àquela viagem, é o que os professores não conseguem fazer na escuta dos alunos. Então, eles sempre procuram entender, né? E não sentir o que o aluno está percebendo, porque muitas vezes a posição do professor de matemática e do professor em geral é o da escuta. E eu acho que a poesia exige uma escuta que não é trivial. Então, é mais ou menos esse o paralelo que eu faço entre a dificuldade que eu tenho com os professores e o que eu vejo de exigência da poesia. O que ela exige de você, né? Uma disponibilidade que não é trivial. Acho que o Elias quer falar, o Elias Fajardo. Tá mudo, Elias. Tá mudo, amigo. Liga o microfone, Elias. Ativei. Lu, agora? Tá. Olha só, gostei muito da leitura do César e eu gostaria de lembrar uma coisa também. Não acho que o Murilo seja, assim, que pode afastar o Murilo de um conhecimento maior, de um estudo maior, de uma apreciação maior. Não é que ele seja um hermético. Tem também outros lados. Ele é um profundo cronista de costumes. Ele se debruça sobre os tipos populares, ele fala da costureira que morreu e o marido sentado na sala olhando para o manequim dia após noite, ele trata das obsessões, daquelas
pessoas mineiras que são completamente fora de esquadro. E ele é um grande cultor da paisagem do Rio, ele consegue sobre a Baía de Guanabara de uma forma incrível, né? Então, eu acho que é isso. Eu entrei aqui para dizer precisamos conhecer, ler mais o Murilo, que é um dos nossos grandes modernistas. E ele tem coisas que são abertas. Tem os poemas piadas, né? O brasileiro é o único homem que joga no bicho, né? E por aí vai. Então, ele é completamente surpreendente e precisamos tratar a parte também mais comunicativa dele, que aí para entender, não é só uma coisa religiosa, metafísica. Ele é um poeta de múltiplas direções, produziu muito, então, que tem muito a nos dizer, inclusive também com a prosa poética, que o César destacou alguns aspectos aí dos livros que falam dos personagens, do primo que era maluco, das namoradas, né? E tinha assim, um grande interesse pela figura feminina, então ele cantou a mulher de inúmeras formas, valorizava muito a sensualidade. Enfim, viva Murilo Mendes! Viva! Eu vou participar no dia 26 de julho e estou no Tratos à Bola de uma fala sobre o Murilo que eu ainda estou construindo, escolhendo os poemas. Legal. Ele tem uns retratos que ele traça nos poemas, né? Isso, Retratos assim do subúrbio, da vida do subúrbio, da sala, a sala com um retrato da Gioconda. É impressionante, isso é muito legal, parece até faz conversa com a literatura do Lima Barreto, né? Isso. É muito, muito legal, muito interessante. O subúrbio, a sala de jantar, a mesmice, a dificuldade de abrir novos caminhos, tudo ali. É só a gente começar, né? Ler mais. E, por exemplo, o poeta João Cabral, o Drummond, tiveram mais visibilidade. João Cabral, porque houve o Morte e Vida Severina, pegou, foi um sucesso. O Drummond, porque tinha uma crônica diária, maravilhosíssimo, uma crônica diária no JB, que ele falava as coisas, etc. O Murilo ficou muito tempo na Europa e as pessoas não se tocaram do manancial que é ele, mas tempo, vamos descobrir, vamos redescobrir e vamos valorizar o Mendes. E esse ano, então, ele está fazendo, ele faria 120 anos. 120 anos de nascimento. Para que passe a pandemia para o Museu de Arte Murilo Mendes de Juiz de Fora, que você mencionou, que tem um acervo maravilhoso, não só da biblioteca, mas também as obras de arte, o retrato que o Guignard fez dele, ele cultivava muito isso, para que o abra e possa receber pessoas e possa fazer com que os eventos não só sejam online, como eles estão fazendo, mas que também possam receber o público assim, no presencial. Isso aí. Nós estamos chegando já no finalzinho. Foi rápido, né? Já está no finalzinho, né, Tati? Já, ela está me fazendo sinal. Queria, assim, eu estou vendo que o Paco está com a mãozinha lá, ele quer falar. E vocês também, já mais alguém que queira também comentar, né? Assim, acho que eu falei. Eu quero. Mariúcha, fala. Boa noite, César, boa noite, Suzana e todo mundo. Tudo bom? Tudo bom? Cheguei aqui hoje, não conheço absolutamente nada de Murilo, nunca tinha lido. Então, achei ótimo o apanhado que o César fez, me deu assim, uma noção que eu suponho muito interessante, né? Um corte que ele fez. Então, para mim, foi assim, uma descoberta, né? Eu me encantei com várias coisas, obviamente, com a linguagem coloquial dele e com as imagens que ele consegue construir com essa linguagem coloquial. Achei isso muito interessante e me chamou profundamente a atenção como é que ele consegue fazer isso sempre no uso da primeira pessoa.
Eu acho isso, na poesia, uma coisa assim, muito importante, porque ele é transcendente, ele é espaçoso, ele trata de diversos assuntos usando a primeira pessoa. Essa inclusão dele dentro do texto, achei assim, isso muito, muito bonito, muito interessante, né? E, ao final, nas falas dele, eu não pude deixar de me lembrar do Manuel de Barros, com o que ele diz, né? Como é que é? Só não existe o que não pode ser imaginado, né? Então, eu falei, veio imediatamente assim, o link com ele, né? Gostei muito do recorte que você fez. Para mim, Obrigado. Foi legal. Alguém? Aline, fala, Aline. Oi, gente. Eu quero agradecer a fala do César. Assim, eu cheguei um pouquinho atrasada, estava trabalhando aqui, sou professora, estava planejando, aí eu olhei para o relógio e falei, parei tudo aqui, falei, vou entrar para ouvir, né? E eu gostei muito, assim, a forma como você foi contando, lendo os poemas e narrando, pareceu até uma narração de um documentário, aí fez um filme na minha cabeça, né? E aí eu gostei muito, assim, parecia uma narração de um documentário sobre Murilo Mendes, aí ia passando. Eu acabei de defender uma dissertação sobre Murilo Mendes, sobre Janelas Verdes, então eu estou bem ainda, assim, envolvida com a obra, com Murilo, e sobretudo essa parte da prosa de Murilo, né? Tem esse pé, sobretudo essa prosa de viagem. Né? Isso. E daí, né, eu estava com uma coisa para falar desde quando a Suzana estava comentando sobre o mapa e pensando, né, no mapa e na obra de Murilo como um todo. O mapa, a intenção original do mapa é impor fronteiras, é organizar, digamos assim, né? E o mapa que o Murilo concebe, justamente, é um mapa que explode, né? Ele desorganiza, ele rompe com as fronteiras, né? Ele rompe com as fronteiras e aquilo que é colocado como distoante, separado, diferente, se encontra na obra, pelo gesto dele, do eu, que se coloca como agenciador, né? Dessas coisas que estão ali contrárias, mas ele põe em união. E aí, quando vem essa ideia do transcendente, é que justamente essa bagunça que ele cria, né, fixada ali no texto, eterniza, né? E dura, e até hoje. E por isso que a gente lê e está sempre em contato com essa bagunça, que esse poema, com essa obra que está em movimento sempre. Porque não é uma obra, justamente por esse gesto de capturar imagens contrárias e pôr no poema, está sempre em movimento, né? Os sentidos ali. Então, e aí nos indica sempre múltiplas direções, né? Daí me veio essa reflexão, assim, né? Pensando nessa questão do organizar e desorganizar. E na prosa, né, de viagens de Murilo, e ali, né, bem ali próximo das obras Poliedro, Idade do Serrote também, que tem esse pé na memória, né? E a prosa dele traz esse tanto do procedimento, né, da poesia, da colagem, da montagem, de fazer que ideias díspares se encontrem. E esse corte, né? Então, eu acho que é isso que a gente foi conversando aqui, de que, para ler Murilo, demanda você precisa sair do lugar, você precisa ir preenchendo as lacunas. E aí, lendo a prosa de Murilo, sobretudo, parece aquela coisa, quando você entra você se depara, você entra num site, aí tem vários links e hiperlinks. Então, você entra na prosa do Murilo, ele te coloca assim, uma palavra que ele joga ali te faz sair do texto sempre, que você precisa ir atrás, você precisa saber, ele te leva a direções que te indicam para fora do texto, sempre, né? Para preencher, né, o sentido
Então, são links e hiperlinks, assim, né? Que as janelas, né? Ele te abre janelas. Enfim, é isso que eu queria falar. Muito obrigada, César. Eu queria muito depois ler teu trabalho. Se você puder, enfim, mandar para a gente. E aí eu vou te fazer um convite. Você é a nossa convidada, viu, Tatiana, Aline? É que no final do mês a gente vai fazer um workshop nas férias sobre Murilo Mendes, tá? É do dia 25, 26, 27 e 29, tá? Vai ter, assim, são 3 encontros sobre Murilo, tá? A gente está vendo, talvez venha ao encontro nosso Giovanni Ricciardi, que é um brasilianista e que foi aluno do Murilo Mendes na Itália. Ai, que bacana. Estou vendo. Aí vocês estão convidadíssimos para isso, tá? E eu queria, Aline, depois se você mandasse seu e-mail, deixasse aí seu contato, tá? Tá bom. Tá, para a gente... Fica o convite do IEL. Eu vou mandar para o e-mail de vocês a dissertação, saída do forno, recém-saída do... É só sobre janelas verdes, assim. Maravilha. Prosa sobre Portugal. Sobre Portugal, claro. Maravilha. César, palavras de despedida finais. Muito obrigada. Realmente foi um filme, como a Aline falou, assim. Né, a poesia do Murilo ajuda que seja um filme, né? Exatamente por essa visualidade, né? Que ela tem tão forte. Queria dizer que foi um prazer, para mim é sempre um prazer estar nessa casa de cultura que é a Estação das Letras com você, Suzana. É sempre um prazer para mim. Isso aqui é muito legal. Foi ótimo estar aqui com vocês e bater esse papo e vocês ouvirem aí o que eu tinha, a seleção que eu fiz aí do Murilo Mendes e trazer a poesia do Murilo, né? Muito, muito legal isso, muito bom. A ideia do workshop é esse também, a gente conhecer mais, divulgar mais, né? Essa poesia que não pode ficar no ostracismo. Isso mesmo. Então, beijos para todos. Obrigado. Queria dizer a vocês que o César é um poeta danado de bom, é um prosador, é um autor de literatura infantil que vocês têm que buscar. Tá? Eu nem sei quais os livros que eu vou divulgar aqui. Fala do último, César. O último infantil. Mais recente. O último infantil juvenil foi a Copa do Mundo do Faz de Conta, que eu publiquei pela editora Biruta, lá de São Paulo. Tem mais. Obrigada, gente, tá, pela presença. Obrigada ao Murilo pela poesia e ao César pela seleção e leitura. Obrigado pelo convite, Suzana. Foi ótimo. Obrigada, foi ótimo. Obrigada. A próxima roda é Rubem Fonseca, tá? Eu esqueço de anunciar. Próxima janela é Rubem Fonseca. Atenção. 8 de julho. Dia? 8 de julho. 8 de julho. Eu esqueço, gente. Alguém tem que me lembrar, tá? De fazer o marketing, a divulgação. Um beijo para todos, tá?